Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Giro da Transparência, onde a gente sempre mergulha, navega pelos bastidores de organizações premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. Sempre conversando, trazendo um pouquinho dos bastidores, dos segredos de empresas que se destacam na área da transparência e, claro, apresentando também as principais informações sobre a bandeira da transparência ao mercado. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, e te convido a me acompanhar nesse passeio por estratégias, desafios, inovações, tomada de decisões que tornam essas organizações dignas desse grande reconhecimento, sempre recebendo líderes visionários que procuram trilhar esse caminho, liderar o caminho na busca pela clareza e responsabilidade nos negócios. Então aqui você vai encontrar histórias inspiradoras, informações exclusivas e, claro, ter uma chance de entender um pouquinho como as empresas vencedoras do troféu Transparência estão moldando o cenário empresarial com práticas exemplares e como elas chegaram lá. Se você busca por transparência, inovação, sucesso empresarial, está no lugar certo. E hoje conversando aqui com a Úrsula Kopp Pérez, diretora de Controladoria, e a Ana Carolina Pires Bastos, que é gerente de relações com investidores, as duas da Hidrovias. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Sandra. Eu queria começar trazendo um termo que dentro a gente tem visto vários surgirem e muito importantes. Temos falado, por exemplo, bastante de ESG e accountability. Muita gente pode estar querendo acompanhar esse conteúdo e ainda não tem muita ideia do que é. O que é accountability? Accountability, acho que é a responsabilização, né? Quer dizer, você ser responsável pelo dado que você divulga, pela informação que você gera, né? Pelo processo, né? A empresa ser responsável por aquilo que ela gera, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista financeiro. E como é que trabalha isso no dia a dia da empresa? A gente às vezes tem os termos estão aí, mas trazer isso para dentro da empresa, para o cotidiano da empresa, não costuma ser algo fácil. Como faz isso? Está no dia a dia de uma corporação? Eu acho que é um desafio, né? Eu acho que o accountability, ele tem que estar em todas as áreas da empresa, em todos os processos, porque a gente não gera nada sozinho, né? Eu acho que é uma cadeia e toda cadeia tem que ter cada um responsável pelo seu pedaço para poder dar certo no final, né? Então, eu acho que é uma junção de ações. Eu acho que começa com os pilares da companhia, né? Aquilo que a companhia defende como importante, a missão da companhia, aquilo que ela quer gerar de valor para a sociedade como um todo, para os investidores, enfim, para todos os stakeholders dela. Então, eu acho que é uma junção de ações que fazem com que a empresa tenha uma accountability e consiga ter uma governança adequada. Falando um pouquinho dessa relação, né, com os investidores, como isso ajuda, né, a dar segurança e também uma garantia de que você está em busca e encontrou uma empresa séria. Esse termo se transforma num fortalecimento dessa relação? Com certeza, né? Acho que aqui na Hidrovias, como a Úrsula mencionou, faz parte da nossa cultura, do DNA da empresa. Então, todo mundo está sempre buscando entendimento e um compromisso daquilo que tem que entregar, para onde a gente está caminhando, o que a gente está buscando. Então, faz muito parte do nosso dia a dia e isso facilita, obviamente, muito o trabalho de todo relacionamento com todos os públicos de relacionamento que a gente tem, né? Sejam os investidores, sejam os clientes, enfim, é um processo contínuo e que a gente dá muito valor aqui dentro. Então, quando a gente pensa aqui em transparência, a gente olha para a transparência de informações, o timing, a forma de comunicar, né, qual a melhor forma, em que momento, de que forma a gente ajuda no entendimento, a dar clareza. Então, esse é um olhar que a gente sempre tem para tudo aqui, seja para comunicação interna e externa. Então, quando a gente pensa nos investidores, qual o nível de informação a gente vai dar, como a gente vai ajudar no entendimento do negócio, do para onde a gente está indo, quais são os riscos, quais são as oportunidades, quais são o que a gente está vendo ali para frente a nível de resultado, de impacto. Então, a gente tenta fazer esse relacionamento contínuo, quase que diário aqui dentro, seja por meio de uma agenda de RI, seja por meio de uma agenda externa, participando de eventos, enfim, para a gente conseguir passar toda a informação com a qualidade que a gente quer, com a granularidade que a gente quer, para que todo mundo entenda e consiga fazer uma avaliação adequada da companhia. Então, é super importante aqui para a gente. Já foi o tempo, né, em que passava só a informação que era
nossa, a palavra boa, mas nem sempre, eu quero só passar isso aqui porque com isso eu vou conseguir atrair mais investidores, e depois você chega e descobre que você criou um castelo de cartas que vai desabar. Como é que tem sido o retorno dos investidores em relação a esse compromisso de vocês? Eu acho que é um processo bem legal e, como eu falei, contínuo aqui. Então, a gente cria um relacionamento de super longo prazo com os investidores. A gente tem uma base de investidores com um perfil bem longo prazo. Então, isso é muito legal e ajuda na construção do dia a dia de confiança mesmo, de ter uma transparência. Então, acho que ajuda bastante aqui pra gente e facilita o nosso dia a dia, né? Quando a gente vai passar alguma informação que é um pouco mais difícil, você já ter tido todo um histórico lá atrás, ter apresentado tudo que a gente apresenta, todos os históricos, os dados, enfim, tudo isso facilita na hora do entendimento e na hora da disseminação da informação. Dentro agora olhando para o público interno também, que tem que acreditar, comprar esses valores e ver eles no dia a dia. Como o Accountability tem entrado nas práticas diárias de vocês, e como tem sido o retorno do público interno da companhia? Acho que além da questão de estar dentro do valor do DNA, como a Ana colocou, né, da Hidrovias, essa questão de responsabilidade social, ambiental, de governança, né, de informações que a gente produz, eu acho que a gente faz diversas ações, tanto internas quanto externas, como a Ana colocou, para investidor, para divulgar e para trazer todo mundo no mesmo barco, né? Então, a gente tem, de forma rotineira, o que a gente chama de conversa com o presidente, em que o Fábio, que é o nosso CEO, faz uma live com todo mundo da empresa e conversa com todos os colaboradores, explicando um pouquinho, né, o que está acontecendo, quais são os próximos passos, aonde a gente quer chegar, né, como nós estamos, o que a gente precisa melhorar. A gente tem conversas que a gente chama de G60, que são com todos os líderes da companhia. Então, a gente tem encontros de líderes, a gente tem conversas remotas, né, por reuniões aí de Teams, etc., que a gente faz para trazer isso também. A gente tem relatos integrados, né? Então, a gente soltou esse ano o relato de sustentabilidade, um relato integrado com uma porção de informações que são de extrema importância para a gente, né? Que fala muito sobre a Hidrovias, né? E aquilo que a gente quer atingir, não só do ponto de vista de números para o investidor, mas também no social, né? No ESG aí que está tão famoso hoje em dia, né? Então, eu acho que são várias ações, tanto internas quanto externas. A gente tem a publicação trimestral de resultados, a gente tem diversos calls com investidores, né? Então, eu acho que é esse conjunto que faz com que todo mundo consiga, cada um, fazer o seu pedaço e trazer o accountability da companhia como um todo. Dentro dessa importância da transparência, a gente falou aqui do público interno, dos investidores, do cliente, seja de que nível for. Hoje isso é cobrado no mercado, hoje é essencial, você também não pode omitir informação, você tem que ser transparente com esse público também? Totalmente, assim, a gente vê nos nossos calls de resultado, por exemplo, os clientes participam, a gente tem uma interação quase que diária com eles, informando o que está acontecendo na operação, se a gente está on track para entregar aquilo que está combinado ou não, se a gente teve algum problema pontual e como a gente vai endereçar isso. Então, é um relacionamento literalmente diário e de confiança e transparência dos dois lados, para que o negócio flua de uma forma contínua, enfim, que a gente consiga entregar aquilo que a gente se propôs no começo do ano, né? Então, é importante para os dois lados esse relacionamento, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso bem aqui dentro da Hidrovias. A gente tem que desenvolver um relacionamento de confiança, né? E eu acho que é um relacionamento de confiança com clientes, com investidores, com os colaboradores da companhia. E esse relacionamento, para você criar a confiança, você tem que primeiro criar o vínculo com a outra parte, né? E como é que você cria o vínculo? Quando você consegue explicar o propósito daquilo, explicar o porquê que a gente está fazendo, abrir também para escutar, né? Escutar o que o investidor está buscando, escutar o que os nossos clientes estão buscando. A gente pode melhorar uma porção de coisas. Recentemente, a gente fez um encontro com os clientes, né, Ana? Foi muito importante para a gente escutar o cliente, aquilo que ele busca, aquilo que ele quer, o que a gente pode fazer para agregar valor para ele. E com os colaboradores, como eu também já falei, né? Acho que é importante também criar esse vínculo de confiança para garantir que a transparência está acontecendo do começo ao fim do processo.
aberto à possibilidade, que às vezes não é uma conversa tão fácil. Não, definitivamente isso não. Nem sempre. Nem sempre. Bom, o Troféu Transparência tem como slogan a Era de Responsabilidades, né? E a gente está falando de accountability, ESG. Como vocês veem a responsabilidade? E aí, empresas de todos os setores, isso é cobrado até por quem não é cliente, pela sociedade como um todo. Como vocês enxergam as responsabilidades das companhias hoje? Eu acho que cada vez mais a gente tem que se posicionar pensando na perenidade do negócio, na sustentabilidade do negócio, mas no todo também, né? Na sociedade, na comunidade, no conjunto dos impactos que o nosso negócio traz, seja para o meio ambiente, seja para a fonte econômica. Então, você ter responsabilidade é você buscar as formas de mitigar qualquer impacto negativo que você venha a ter eventualmente e buscar otimizar os impactos positivos que você tem em todos os âmbitos. Então, acho que é assim que a gente opera. A Hidrovias, ela é uma companhia focada no modal hidroviário, né? Desenvolvendo um modal que ele é muito pouco utilizado aqui no Brasil, tem um enorme potencial, porque a gente está falando de um dos países com maior nível de bacias navegáveis do mundo. Então, a gente tem um potencial gigante, um potencial de desenvolver toda a cadeia logística, uma cadeia mais competitiva a nível de custo, mais sustentável do ponto de vista operacional mesmo. Então, a gente tem um foco muito grande aqui, um olhar muito grande para o impacto, seja do impacto econômico, como do impacto em todas as sociedades. A gente busca sempre trabalhar em parceria com as comunidades locais para que a gente consiga realmente gerar valor e agregar valor para todos os públicos, e não só para a nossa companhia ou para o nosso setor em si. Acho que isso é muito legal, que eu tenho ouvido bastante com todas as empresas. Essa preocupação com a comunidade local. E às vezes não é o seu cliente, não é o seu investidor, não é o seu. Muitas vezes se torna um colaborador. Esse também é uma das responsabilidades, olhar para essa comunidade local, para o entorno de onde a empresa está? Com certeza é, né? Comentei do relato integrado que a gente publicou esse ano e a gente tem vários programas com as comunidades locais, uma preocupação muito grande de atender as necessidades, né? E fazer com que a nossa operação esteja ali ajudando a desenvolver a comunidade que está em volta da nossa operação e não jogando contra, né, a comunidade. Então, assim como a gente fala, né, que a gente tem a comunicação e ganha a confiança, né, de investidor, colaborador e tudo mais, a gente também desenvolve com as comunidades locais. Aí juntando um pouco dois públicos ou duas situações, a gente falou aqui de conversas que nem sempre são fáceis e tem uma tomada de decisão que nem sempre é fácil. Quando você juntar a responsabilidade social de um lado e olhar também para os objetivos corporativos, para os investidores, como funciona isso nessa nova era de responsabilidades? Como alinhar essas duas coisas para tentar trilhar um caminho juntando isso? Não, acho que não existe uma empresa de longo prazo, uma empresa sustentável e perene, um negócio perene, se você não olhar para o longo prazo, né? Então, muitas vezes, você olhar só para o curto prazo, buscando aquilo que é mais rápido, mais fácil, não necessariamente vai te levar para onde a gente está querendo chegar no longo prazo. Então, a gente tem sempre esse olhar, tanto para a companhia, como pensando em resultado, números e nos impactos que a gente tem sempre um olhar para o curto prazo, obviamente, como a gente vai fazer o nosso negócio naquele ano, mas também para o médio e para o longo prazo, como a gente vai impactar e como a gente vai crescer de uma forma sustentável, de uma forma responsável. Eu acho que a gente tem um olhar aqui muito grande para isso dentro da Hidrovias, faz parte do nosso negócio, né? Já é um modal que ele é mais sustentável em si, e a gente opera em regiões extremamente desafiadoras. A gente está falando de Amazônia, a gente está falando da Hidrovia Paraná-Paraguai, enfim, regiões que têm muitas oportunidades, e a gente está sempre buscando o desenvolvimento e o crescimento, óbvio, com resultados que sejam muito positivos para o curto prazo, mas que no longo prazo a gente garanta a longevidade do negócio. Então, acho que esse é um olhar muito grande que a gente tem aqui. Por isso que a gente tem uma operação super integrada com uma área de sustentabilidade, por exemplo. A gente tem uma matriz de sustentabilidade super robusta lá dentro, a gente tem uma gestão muito grande, um olhar muito grande para isso, porque a gente entende que o negócio não é só o resultado do curto prazo, ele é o do longo prazo também, e a gente precisa caminhar juntos para construir algo melhor ali para frente, né? Estava falando do potencial, né? A gente é um país que grande parte da nossa logística é via estradas. E o potencial é enorme, só que ele não depende só das empresas.
Até para quem está acompanhando, entender o tamanho disso, como é que a gente pode transformar essa matriz logística do país, né? A gente pode, a gente deveria, né? O país tem inúmeras oportunidades, não só o Brasil, como a América Latina como um todo, inúmeras oportunidades. É um modal que ele é extremamente pouco aproveitado. E quando a gente pensa, se você quiser carregar, transportar cargas a granel, enfim, commodities, que são cargas que o custo logístico é extremamente relevante na cadeia, você poder aproveitar uma cadeia já com rios e bacias que já são navegáveis, ou seja, você não precisa construir do zero, você não precisa desmatar e criar nada do zero. A via já está lá, a natureza já colocou por si só, né? Então, a gente tem uma oportunidade gigante nesse sentido, e eu acho que é um caminho que o Brasil precisa evoluir aqui dentro. Então, a gente tem visto, acho que desde que a Hidrovias começou, a Hidrovias do Brasil começou a operar, outras empresas também, enfim, a gente tem visto uma evolução desse modal, mas ainda tem um potencial muito grande para a gente diversificar a matriz brasileira, com certeza. Vocês conquistaram o troféu, uma das 30 empresas mais transparentes do país. É legal que você vê que são vários setores completamente diversos. O que significa receber esse troféu, esse selo da ANEFAC de ser uma das companhias mais transparentes do país? Acho que é um significado muito bom, né? A gente ficou muito contente do prêmio. A Hidrovias é uma empresa que abriu capital em 2020. Então, a gente está falando de uma publicação de resultados de 2022, 2 anos No meio de após. uma pandemia. Exatamente, no meio de uma pandemia, 2 anos após a abertura de capital. Então, reflete muito o trabalho árduo que os nossos times, né, têm executado dentro da companhia, de buscar ali no pilar de governança e de transparência, de a gente melhorar processos, né, melhorar os nossos controles internos para que a gente consiga ter dados mais assertivos, mais completos e relevantes para quem vai ler o dado, né? Não adianta a gente divulgar uma opção de informações que não é relevante para quem está do outro lado. Então, a gente vem trabalhando muito nisso e realmente o time ficou muito contente e é uma forma de colher os frutos daquilo que a gente está plantando, né? Nessa jornada que é tão grande para a gente, que, como a Ana colocou, é uma jornada de longo prazo. A gente ainda tem sempre coisas para melhorar, coisas para aprimorar, mas eu acho que já, né, tão recente, ali 2 anos após a abertura de capital, já ter este reconhecimento indica que a gente está no caminho certo e que a gente tem que continuar trilhando esse caminho. Olhar bons exemplos dentro de outros mercados ou do mesmo mercado faz parte desse processo? Faz. Acho que a gente sempre está olhando o benchmark, né? Então, olhando como é que as outras empresas também estão se posicionando, quais são as informações. Escutar, né? Aquilo que eu falei da gente ter feito reuniões com clientes ou fazer sempre reuniões com investidores. Então, escutar o que para eles é importante, o que a gente tem que se preocupar em melhorar e divulgar para que crie esse laço de confiança e essa transparência. A gente encaminhar para o final. Primeiro, uma última pergunta para você é como, agora para um executivo, uma executiva que está olhando, como trazer tudo isso, essa conquista e para o dia a dia da empresa ter medidas práticas para você conseguir continuar, primeiro alcançar e depois continuar como uma empresa transparente? Olha, a gente tem várias medidas que a gente adota, né? Então, eu acho que a questão da comunicação interna e externa, como a gente já colocou, né? Não vou repetir aqui, mas acho que é um ponto importante. O desenvolvimento de processos e controles internos. Então, a gente tem um ambiente de SGI, né? Um sistema de gestão integrado, em que a gente faz o mapeamento dos processos, dos riscos, né? A gente tem uma matriz de riscos, quais são os controles que a gente tem que executar para mitigar esses riscos e garantir que eles não estão acontecendo, tanto do ponto de vista financeiro quanto operacional, segurança, né? Tão importante para a gente, a segurança dos nossos colaboradores, né, da comunidade que está em volta ali, da onde a gente opera. Então, eu acho que todos esses conjuntos de ações fazem com que você consiga chegar lá. E vira um desafio, mas também um gás, um ânimo para continuar no ano que vem entre as mais transparentes do país? Certeza, acho que a gente tem um olhar sempre interno aqui de buscar por melhorias, então tem uma análise constante nossa aqui para enxergar o que a gente pode melhorar, onde a gente está errando eventualmente, a gente consegue resolver, enfim, e olhar para fora também para entender o que o mercado está fazendo, como é que a gente pode agregar de alguma forma com os nossos números, com as nossas informações.
E eu vou parafrasear aqui o Fábio, que é o nosso CEO, que ele tem uma frase que ele sempre fala e que eu acho que reflete muito do que a gente faz aqui dentro, que é: a melhor notícia é aquela que nos aproxima da verdade. Então, a gente está sempre buscando, seja enxergar as oportunidades e os desafios que a gente tem, para ver como que a gente pode endereçar e continuar evoluindo, obviamente. Então, com certeza a gente está, e o time da Úrsula aí, que é um time super competente, está super focado para a gente continuar melhorando as nossas informações, enfim, continuar mantendo esse relacionamento de transparência e de longo prazo com todos os públicos que a gente tem. Parabéns mais uma vez pela conquista de vocês. Muito obrigado por estarem aqui para esse bate-papo e espero conversar com vocês novamente no próximo ano. A gente que Obrigada. agradece, foi um prazer. Nessa era da responsabilidade, a gente convida você a fazer parte da bandeira da transparência, um movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. Não só uma prática, um alicerce que permite aos consumidores e investidores navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Então, segue com a gente enquanto a gente desvenda como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro, sempre convidando você a ser parte dessa transparência. Mais um episódio do Giro da Transparência fica por aqui. Segue a ANEFAC nas redes sociais e até uma próxima.